Fala, mestrandos e mestrandas do Prof. Mate, eu sou o professor Marcos e nós estamos dando início à Mentoria 5+, sua preparação perfeita para passar no ENC, tá certo? Nós estamos agora começando o nosso primeiro módulo dessa tutoria, que é o módulo falando de congruência modular. Hilário, não é? Péssima piada. Bom, enfim, nós já vamos começar essa nossa primeira aula, tá? Falando sobre congruência modular. Já compartilho a tela com vocês e a gente, de fato, inicia essa aula de agora. Vamos lá? Módulo 1, preparação do ENC. Congruência modular, teoria e prática. Eu sou o professor Marcos e nós vamos estar dando início a essa aula de hoje. Bom, começamos inicialmente com o conceito. Que conceito que é? É o conceito de congruência modular, tá? Então, olha só, seja M um número natural, dois inteiros A e B são ditos congruentes módulo M, se quando a gente divide esses dois números, né, aplicando a divisão euclidiana, e a gente olha para os restos, se os dois restos coincidirem, tanto o resto do A quanto o resto do B coincidir, então dizemos que A e B são congruentes módulo M, tá bom? E a gente utiliza essa notação. E, professor, o que acontece se a gente divide dois números A e B por M e os restos forem diferentes? Bom, a gente diz que eles são incongruentes módulo M, tá bom? Então, e repare, o símbolo de incongruência é o mesmo símbolo da congruência, só que com um cortado. A gente vê isso em outros contextos da matemática, como igual, diferente, pertence, não pertence, contido, não contido, essas coisas mais. A gente geralmente utiliza esse traço para indicar o não, a negativa do que aquele símbolo significa, tá bom? Bom, nós temos um caso especial aqui, que é quando a gente utiliza o m igual a 1. Como 1 divide todos os números, o resto da divisão de qualquer número por 1 vai ser sempre 0. Ou seja, todos os números vão ser congruentes entre si em módulo 1. Então, isso vai ser considerado um caso bem à parte para nós, e vamos, de fato, considerar m sendo um número estritamente maior do que 1. Ou seja, m é um número maior ou igual do que 2, tá? Quando nós estivermos falando de congruência modular. Bom, nós vamos identificar, nós vamos perceber que congruência modular é uma relação de equivalência. O que é que isso significa? Né? Que valem três propriedades fundamentais ali para quaisquer A e B dentro do nosso conjunto dos números inteiros, tá bom? Olha, primeira propriedade que ela é reflexiva, ou seja, A e A deixam o mesmo resto na divisão por N. Isso é óbvio, né? Se eu só tenho o número A, então, ele comparado com ele mesmo, deixam sempre o mesmo resto na divisão por N. A e B, se A e B são congruentes módulo M, ou seja, se eles deixam o mesmo resto na divisão por M, significa, então, que B e A também deixam os mesmos restos na divisão por N. Então, aqui a gente vai estar usando a relação simétrica, tá bom? E a transitiva diz o seguinte, se A é congruente a B e B é congruente a C, ou seja, se A e B deixam os mesmos restos na divisão por M, e B e C também deixam os mesmos restos na divisão por M, quer dizer que A e C deixam o mesmo resto na divisão por M, ou seja, A é congruente a C mod M, tá bom? Dentre essas propriedades, a que a gente mais utiliza é geralmente a terceira, que é a transitividade, tá bom? Bom, e aqui a gente vai pensar no porquê que lidar com a congruência fica uma coisa relativamente mais simples. Olha só, quando a gente pensa nos restos na divisão por M, isso é um conjunto limitado, tá? Vai sempre de 0 até m menos 1, ou seja, são m possibilidades de restos. E qualquer outro número inteiro que a gente pega, a gente vai poder trabalhar com o seu correspondente do resto na divisão por M. Ou seja, se eu quisesse dividir esse número ali, se eu quisesse fazer alguma operação no qual eu olhasse somente, eu quisesse, por exemplo, eu quisesse saber o resto da divisão de um número na divisão por 10 ali, eu ao invés de tentar olhar para esse 109.313, eu posso olhar simplesmente por 3, porque eles vão estar na espécie de mesma classe. Uma vez que eu sei que congruência é uma relação de equivalência, eu posso pensar em todas as classes. Ou seja, existem as classes que deixam o resto 0, classe que deixa o resto 1, 2, 3, até o m-1. E pegar qualquer um cara dessa classe aqui é a mesma coisa de pegar o seu representante, que é o do 0, ou 1, ou 3,
ou até o m-1 ali, tá bom? E é mais uma coisinha aqui bem rápida, no qual nós temos que saber como é que a gente verifica se dois números eles são congruentes entre si em módulo m. A gente vai aplicar a divisão euclidiana nos dois, tá? E vai verificar se os restos eles são iguais, quer dizer que eles são congruentes, se forem diferentes, eles são incongruentes, tá bom? Então lembre-se da divisão euclidiana aqui. E agora, professor, o que é que a gente faz com essa definição? A gente vai partir para, talvez, uma das propriedades mais importantes da congruência modular que nós temos, tá bom? Bom, vamos mexer com ela agora. Qual que é, né? E observe que isso é uma questão do ENC, né? O ENC 2020.2 ali. Qual que é, pessoal, uma das propriedades mais importantes que nós temos sobre congruência modular? Essa propriedade no qual nós vamos intercambiar, nós vamos transitar entre a definição de congruência modular com o critério de divisibilidade, tá? Ou seja, nós vamos dizer, aqui é simplesmente a definição, tá? Então, olha só, CGM, número natural, dois inteiros A e B são ditos congruentes modulemos, essa divisão euclidiana de A por B, de A e B por M são iguais. Quando eles são assim, a gente tem essa notação, A congruente a B mod de M, e aqui a gente está nessa condição, né? Um M é um número maior do que 1, A e B e Z são números inteiros, e M é um número maior que 1. Beleza. O que eu tenho que provar? Se A é congruente a B mod M, ou seja, se eles deixam o mesmo resto na divisão por M, isso acontece se e somente se M divide B menos A, tá? Ou seja, a gente tem que provar que vale esta relação dupla, né? Tanto ida quanto volta aqui, tá bom? E como é que a gente prova isso? Bom, a gente começa inicialmente provando a ida. Entrou os cílios no olho aqui. A gente começa inicialmente provando a ida. Então vamos assumir, assuma que A é congruente a B mod M. Pessoal, o que significa A ser congruente a B mod M? Implica que existem únicos, né? Q1, Q2 e R pertencente a Z, tais que o nosso A pode ser escrito como Q1M mais R e o B seja escrito como Q2M mais R, com esse R sendo um número maior ou igual do que zero e estritamente menor do que M, tá certo? Bom, dois números são congruentes modo M se eles deixam o mesmo resto na divisão por M. Então, a gente aplicou a divisão euclidiana, então vai existir únicos Q e R, né? Nesse caso, os R's vão ser iguais, que satisfazem essa condição de K, tá? O que nós queremos provar? Queremos provar que M divide B menos A, tá certo? Para tal, o que nós vamos observar? Então, para tal, observe que, olha, eu já tenho as formas tanto do B quanto do A, pessoal. Eu vou fazer B menos A. Observe que B menos A vai ser Q2M mais R menos Q1M mais R. Bom, isso daqui é quem? Vai ficar Q2M mais R menos Q1M menos R. Esse mais R vai cortar com esse menos R e vai sobrar somente Q2 menos Q1, já aplicando o fator comum em evidência, que multiplica por M, tá? Ou seja, isso aqui implica para a gente que o B menos A pode ser escrito como sendo Q2 menos Q1, que multiplica M, tá? Agora, pelo fato, pessoal, de tanto Q1 quanto Q2 serem números inteiros, tá? Essa diferença também pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, assim, logo, eu escrevi B menos A como produto de dois números inteiros. Ou seja, M de fato vai dividir B menos A, porque eu escrevi B menos A como M vezes um outro número inteiro. Logo, M divide B menos A. E aqui a gente finaliza essa nossa ida. De fato, a parte, entre aspas, complicada dessa questão
vai fazer a volta. Então, vamos pensar na volta agora, tá bom? Então, a volta. Então, vamos assumir, né? Assuma que M divide B menos A. O que isso significa? Isso aqui significa, então, que existe um inteirozinho K, tá? Que B menos A é igual a KM. Basicamente, esta é a definição. Nós não vamos utilizar isso, tá? Mas se vocês quiserem utilizar isso, pode também. Mas nós não vamos fazer isso, tá certo? Bom, o que nós queremos provar? Nós queremos provar que A é congruente a B mod M, né? E, de novo, o que significa A ser congruente a B mod M, pessoal? Isso significa que A e B deixam o mesmo resto na divisão euclidiana por M. Então, o que é que eu vou fazer? Aplicando a divisão euclidiana de A e B por M, obtemos únicos, né? Únicos Q1, RA, Q2, RB, pertencentes a Z, ou seja, números inteiros, né? Tais que o A vai ser escrito como Q1M mais RA e o B vai ser escrito como Q2M mais RB e tanto o RA quanto o RB, né? 0 vai ser maior ou igual do que o RA, que é menor do que M, e 0 maior ou igual do que o RB, que é estritamente menor do que M. Tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que M divide B menos A. Então, vamos escrever isso. Pelo fato de M dividir B menos A, isto implica para a gente que M vai dividir quem? B menos A. No lugar do B, vou colocar Q2M mais RB menos Q1M mais RA. Tá certo? Ou seja, M vai dividir, colocando o fator comum em evidência e isolando os termos, vai ficar Q2 menos Q1 vezes M mais RB menos RA. Tá certo? RB menos RA. Agora, aqui que vai chamar a nossa atenção. Por quê? Olha, existe uma propriedade que a gente já viu ela, tá? Vou até colocar ela no cantinho aqui, que é o seguinte, ó. Se A divide B mais C, por exemplo, e A divide B, isso implica necessariamente que A divide C. É isso que nós vamos estar utilizando aqui, olha. Eu já sei, por hipótese, que M divide essa soma. Ou seja, eu só reorganizei, M divide esse carinha aqui. Como M sempre divide essa partezinha de cá, eu garanto, então, utilizando, ó, M divide a soma e M divide o primeiro. Implica que M divide o segundo. É isso que eu vou estar utilizando. M divide a soma e M divide o primeiro. Então, a gente vai ganhar que M tem que dividir o segundo. Tá certo? Isso vai implicar para nós o quê? Não, deixa aqui. Tira o implica. Como? M divide também. Q2 menos Q1M. Isso vai implicar, não é? Calma aí. Eu vou até escrever na forma que está lá. Mais RB menos RA. E M divide Q2 menos Q1. M. Isso implica que M tem que dividir RB menos RA. Agora tá. Como que a partir dessa afirmação aqui, nós conseguimos garantir que os restos eles são iguais, ou seja, que RB é igual a RA. Isso vai se passar, pessoal, pela definição de divisão euclidiana. Olha, os restos, tanto RA quanto RB, não estão entre 0 e M menos 1.
ou seja, é estritamente menor do que M, eu consigo garantir aqui o que acontece ao multiplicar essa primeira desigualdade aqui por menos 1 e somar os dois. Vai acontecer isso aqui, ó. Veja que, né? Veja que o fato de 0 ser menor ou igual do que o RA ser menor do que o M, isso implica que 0 é maior ou igual do que menos RA, que é maior do que menos M. Em outras palavras, né, menos M é menor do que RA, menos RA, desculpa, que é menor ou igual do que 0. E do outro lado, a gente tem simplesmente 0 maior ou igual do que o RB, menor ou igual do que M. O que acontece se eu somar essas duas desigualdades? Somando essas duas desigualdades, com isto, percebemos que 0, menos M é estritamente menor do que RB menos RA, que é estritamente menor do que Mzinho. Agora, olha, pelo fato de M dividir RB menos RA, olha só, isso daqui vai me garantir que RB menos RA vale 0. Ou seja, RB vai ser igual ao RA, o que implica, então, que A é congruente a B mod M. Agora, por que é que aqui acabou, tá? Aqui eu acho que é o que é esperado com que você escreva, mas eu vou explicar essa passagem daqui, tá bom? Por que o RB menos RA ser estritamente maior do que menos M e menor do que M já me garante diretamente que o RB menos RA vale 0, sabendo, né, que M divide RB menos RA. Observa bem. M dividir RB menos RA, aqui eu só vou fazer uma explicação. Lembre-se que a demonstração acabou aqui, tá? M dividir RB menos RA me garante que existe um inteiro K, né, tal que RB menos RA é igual a KM. Ou seja, RB menos RA é um múltiplo de M, pessoal. Vamos pensar nesse conjunto que é o conjunto dos múltiplos de M. Quem é que está aqui dentro, pessoal, nos múltiplos inteiros, né? Aqui a gente pode pensar, né? M, lembre que M é o número positivo. Aqui está o menos 3M, menos 2M, aqui está o menos M, aqui está o 0, aqui está o M, aqui está o 2M, aqui está o 3M, por aí vai. Esse conjunto, que é o MZ aqui, ele é o conjunto de todos os múltiplos inteiros de M. O que é que eu sei? Eu tenho um múltiplo inteiro de M, que é esse carinha aqui, só que esse carinha, ele é estritamente maior do que o menos M e menor do que o M. Ele só pode ser o 0. É por isso que eu garanto que o fato de RA menos RB estar dentro desse intervalo e M dividir esses dois, eu já consigo garantir que o RB menos RA vale 0. Ou seja, se o resto da divisão euclidiana, tanto do A quanto do B, são iguais, quer dizer que eles são congruentes módulo M por definição. Isso aqui é definição, é multiplicação e implicação por definição. Logo, A é congruente a B módulo M, provado ida, provado volta, resolvida essa questão. Então, aí, como é uma questãozinha do ENC, né, você já teria garantido aí seus 1,25, estaria mais perto da sua aprovação. Precisa de mais? Precisa de entender como que a teoria e a prática se alinham? Então, vamos embarcar nessa viagem na mentoria 5+, aqui. Tamo junto, galera. Sou o professor Marcos e naquilo que precisar, pode contar comigo. Valeu demais!